Fala, nação! Uma ótima quinta-feira para todos nós. Em ritmo de férias, Fla perde para o Corinthians. 2023 começa hoje, garante presidente Rodolfo Landim. O que fazer com o Brasileiro 2022 a partir de agora? O que está em jogo? E aí, poderíamos ter tido um 2022 perfeito se não fosse? Isso e muito mais agora. Então peço, não pule nenhuma parte sequer do vídeo, pois está cheio de informações do mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Se você ainda não é inscrito no canal e a gente for merecedor da sua inscrição, se inscreve aí, ative o sininho das notificações, comentem, compartilhem e deixe o like de vocês. E para aqueles que já são inscritos, um muito obrigado. Mas não deixe de comentar, compartilhar e deixar o like não. Ajuda e ajuda muito o crescimento do canal. Então, sem mais delongas, bora lá? Em ritmo de férias, Fla perde para o Corinthians. Nação, ontem o Flamengo, esses 4 últimos jogos, o Flamengo não vai jogar da mesma maneira que jogou anteriormente. Isso é fato. Por mais que o Flamengo ainda tem o objetivo que é terminar a competição na segunda colocação, fato que infelizmente os jogadores já estão em ritmo de férias. Mas deu para tirar alguns proveitos do jogo de ontem. Por exemplo, o Eric Pulgar, enquanto teve fôlego e esteve em campo, jogou muito, ao meu ver. Então é um jogador que pode ser bem aproveitado para o ano que vem. E é o que o Flamengo vai fazer. O Flamengo aí vai aproveitar o brasileiro para poder fazer testes, ver aí quem tem condição de estar para o elenco do ano que vem. Então ontem a gente viu, e com uma falha de posição da defesa, o Flamengo foi lá e foi superado pelo Corinthians por 2-1. No primeiro gol, a bola desviou no Ayrton Lucas e matou o Hugo. Logo em seguida a gente foi lá, no segundo tempo a gente empatou, e aí quando a gente estava em cima do Corinthians, estava parecendo que faríamos o segundo, um contra-ataque do Corinthians, a defesa falhou, e aí tomamos o segundo gol. Mas assim, no geral, a gente não tem muito o que dizer não, eu não estou aqui para criticar ninguém não. Mas teve bom, ontem deu para ver, o Matheus França tem totais condições de o ano que vem fazer um ano maravilhoso. O Eric Pulgar, dando mais ritmo a ele, mais sequência de jogo, ele tem muito a agregar para o Flamengo, né? E aí a gente vê, eu particularmente mais uma vez vou voltar a ser crítico, e aí eu posso até estar errado, mas vou voltar a ser crítico. Vitor Hugo começou muito bem, mas os últimos jogos dele foi muito abaixo. Esse aí tem que ter um trabalho bem mais elaborado, pois futebol ele tem condição, mas ele não vem demonstrando aquele futebol que ele jogou contra o Santos e nas 2, 3 partidas seguintes. Fora isso, só veio caindo. Não sei se sentiu a pressão, se modo de dizer, a fama subiu a cabeça do jogador e tudo mais. Vamos ver. Vamos aguardar aí para a gente poder ver o que possa estar acontecendo com o garoto. O ano que vem já está próximo aí, né? O Flamengo já vai estar saindo de férias, e aí vamos aguardar para a gente ver o que teremos daí para frente. Rodolfo Landim, em entrevista, garantiu que 2023 começaria hoje. Por quê? Começará a ter reuniões com a equipe de scout para poder ver os jogadores
que serão alvos, junto com o Dorival Júnior, alvos para o ano que vem. O Flamengo não vai sair contratando a Deus dará não, tá, nação? A necessidade do Flamengo é suprir as posições. 3 posições já são certas, que é goleiro, volante e um meio de campo lá, para a posição do Arrascaeta. E é claro também, a gente vai ter que olhar aí a lateral direita, porque o Rodinei não vai ficar. Por mais que a torcida ontem tenha gritado, fica Rodinei, e olha, eu nunca imaginei escutar aqueles gritos de fica Rodinei, hein? Jogador contestadíssimo pela torcida, quando o Dorival chegou, conseguiu recuperar o futebol dele, com a ajuda do Davi Luiz, ele mesmo reconheceu isso, o Rodinei, né? A torcida em peso ontem fica Rodinei. O que vocês acham? O Flamengo deveria, como ele ainda falou que não assinou com ninguém, o Flamengo deveria sentar com o empresário dele e renovar o seu contrato? Deixa aí nos comentários. Ao meu ver, o Flamengo precisa, na minha concepção, o Flamengo precisa de um goleiro, do volante, de um jogador para ser reserva do Arrascaeta, de um lateral direito, resolver a pendência aí do Ayrton Lucas, se vai ser comprado ou não. Isso tudo vai ser decidido a partir de hoje, vai começar a ser resolvido a partir de hoje. E principalmente um jogador de referência diária para o Flamengo. Porque eu penso assim, o time do Flamengo agora é o Pedro como titular. Mesmo que o Bruno Henrique volte, vai demorar o condicionamento dele. E outra, aí ver o que a direção vai fazer, né? Porque o ano que vem, os contratos de Rodrigo Caio e Bruno Henrique termina. Não sei o que o Flamengo irá fazer. Acho, o Flamengo aí, creio eu, teria obrigação de pelo menos, renovar o contrato do Bruno Henrique. O do Rodrigo Caio já é uma outra situação. O jogador esse ano não conseguiu jogar por causa de lesões, né? Uma seguida da outra. Aí não sei. Os 4 zagueiros que hoje nós temos, eu acho que estamos bem servidos, né? Vai ser resolvido hoje, a partir de hoje, a questão de renovações de contrato. Aí entra Felipe Luiz, Davi Luiz, Diego Ribas e Diego Alves já estão fora do Flamengo mesmo, não terão seu contrato renovado. E aí, é claro, as posições que realmente o Flamengo irá precisar. Então tudo vai começar a ser resolvido a partir de hoje, tá, nação? Então terá reuniões o dia inteiro aí com o time de scout, com o Dorival Júnior, para poder saber. Inclusive Dorival Júnior já está aí, os setoristas que cobrem o Flamengo lá direto do Ninho já dão como certa a renovação de contrato do Dorival, tá? Então por isso o Dorival está participando aí dessas reuniões, vai começar a participar dessas reuniões. Então vamos aguardar aí para ter notícias boas. Pode começar a surgir já a partir de hoje, né, essas notícias. O que fazer do Brasileirão 2022 a partir de agora? O Flamengo tem 3 jogos. No dia 6 contra o Curitiba, lá em Curitiba. No dia 9, lá em Caxias do Sul, contra o Juventude. E no Maracanã, no dia 13, que é o último jogo do Flamengo, contra o Avaí. O Flamengo aí tem 9 pontos a ser disputado. Desculpa a minha opinião, tem obrigação de ganhar esses 9 pontos e, consequentemente, terminar em segundo lugar, pelo menos em terceiro lugar. Eu acho que a briga do Flamengo hoje é pelo segundo lugar.
Mas o Flamengo tem a obrigação de ganhar aí esses 3 jogos. Isso aí eu acho que não tem como ser diferente. O que vocês acham, nação? O Flamengo joga para ganhar esses 3 jogos? Porque olha só, premiação do brasileiro. O Internacional perdendo, como perdeu ontem, a gente perdeu uma oportunidade de passar. O Flamengo hoje é o 3º colocado. Ele ganhando esses 9 pontos e o Internacional ganhando os 9 pontos que ele tem, o Flamengo termina a competição em 3º lugar e receberá uma premiação de 40 milhões. Ele passando para 2º lugar, a premiação é de 42 milhões e 700. Bom, então vamos ver aí. O que falta para o Flamengo é a ambição do Flamengo hoje é isso. Eu acho que da maneira que está, o Flamengo tem que terminar o campeonato em 3º lugar. Se o Internacional perder alguma oportunidade, o Flamengo ganhando esses 3 jogos, o Flamengo termina em 2º. A obrigação da gente é pelo menos garantir esses 40 milhões. Bom, o título do vídeo. Poderíamos ter tido um 2022 perfeito, se não fosse a incompetência dos dirigentes. A bem na verdade é essa. Não tem como a gente falar diferente. Perdemos o Campeonato Carioca por incompetência da diretoria, que não soube mandar o treinador Paulo Souza embora. E aí perdemos a oportunidade do tetracampeonato inédito. E temos que falar que essa diretoria, até a demissão do Paulo Souza e o Dorival Júnior conseguir engatar, ela foi omissa, ela sumiu. A gente não via nenhuma entrevista da diretoria, de Marcos Braz, de Rodolfo Landim, de quem quer que seja, quem quer que fosse. A gente não via entrevista deles. Aí eu separei aqui os jogos que o Paulo Souza fez no Campeonato Brasileiro. Que ele foi o último jogo dele foi contra o Bragantino e o Flamengo perdeu de 1-0. Paulo Souza deixou o Flamengo na 14ª colocação com 11 pontos ganhos, de 30 disputados. Aí analisando os jogos que o Flamengo perdeu, os jogos todinhos, foram 1, 2, 3, 4, 5, foram 10 jogos. Atlético Goianiense 1, Flamengo 1. O time jogou mal. Deixamos 2 pontos para trás. Aí ganhamos do São Paulo em casa. Empatamos com o Palmeiras. Tudo bem, não vou nem questionar. A gente foi melhor do que o Palmeiras, mas 0-0. Mas Flamengo e Palmeiras nos últimos anos estão fazendo sempre confrontos equilibrados. Então, vamos levar em consideração esse 0-0. Lembrando que foi no Maracanã. Atlético Paranaense e Flamengo. O Flamengo nunca deu muita sorte na Arena da Baixada. Então, tudo bem, passa. Aí perdemos para o Botafogo de 1-0. Deixamos 3 pontos para trás. Aí, Ceará 2-2. Deixamos 2 pontos para trás. Flamengo ganhou do Goiás, Flamengo ganhou do Fluminense. Perdemos para o Fortaleza dentro de casa. Deixamos 3 pontos para trás. E perdemos para o Bragantino fora, com o Flamengo tendo um jogador a mais. Na brincadeira, 3, 6, 8, 11, 13 pontos. 13 pontos. O Flamengo tem 61, 13 daria 74 pontos. O Palmeiras hoje estaria com 77.
Hoje ele tem 77, foi campeão com 77 pontos aí, já garantido. Então assim, não é arrogância, não é prepotência, mas foi isso aí que aconteceu. É claro, perdemos jogos agora com Dorival Júnior também, perdemos para o Fortaleza, empatamos com o Ceará dentro de casa, dentre outros jogos. Mas por que eu separei os jogos aqui da era Paulo Souza? Porque o Flamengo estava em 14º colocado, 14ª colocação. E todo mundo via que o Flamengo não jogava um bom futebol. Everton Ribeiro, lateral esquerdo. Marinho, ponta esquerda. Essas e outras aí modificações, a invenção da roda de Paulo Souza, e a diretoria foi omissa. Então assim, esse ano poderíamos ter tido um ano perfeito, porque nós deixamos escapar isso. Não é sendo arrogante não, mas é verdade, por incompetência dessa diretoria. Não é porque ganhamos a Copa do Brasil e o Brasileirão, e a Libertadores, que a gente tem que passar pano, porque 2023 está aí. E tenho certeza que essa nação de mais de 42 milhões de torcedores não vai querer passar pelo sufoco que passou este ano, que foi um sufoco. A gente corria risco, com o futebol que a gente estava demonstrando até então, corria risco de ser rebaixado. Porque era um futebol ridículo, pífio. A gente entrava já derrotado, a gente não via essa gana, esse brilho. Então assim, eu acho que a gente pode aprender. A gente pode não, a gente aprende com os nossos erros e temos totais condições de fazer um 2023 maravilhoso, porque estrutura temos, financeiramente estamos muito bem, jogadores todos querem vir jogar no Flamengo, iremos disputar 7 competições, não vou falar que vamos ganhar 7, mas temos totais condições de ganhar. Eu não tenho que ficar preocupado em saber que Palmeiras vai se reforçar com A, B, C, Atlético, C, D e E e tudo mais. O Alex, ex-jogador, falou uma coisa, é verdade. Muitos treinadores têm medo de perder o emprego e já jogam tentando segurar o resultado. Não, a gente tem que jogar pra gente. É a fala do Ronaldinho Fenômeno. Uma vez o Parreira, numa pré-eleição, deu um DVD para todos os jogadores para ver como que o time que ia jogar, agora não me lembro qual que foi o time, ele falando, o Ronaldinho virou para o Parreira e falou assim, eu não, eles que têm que preocupar comigo. Que eu não conheço eles, mas eles me conhecem, então eles têm que preocupar comigo. A mesma coisa Vanderlei Luxemburgo, Juventus e Real Madrid. Luxemburgo, aos 30 minutos do segundo tempo, tira Zidane e Ronaldo Fenômeno. A Juventus foi lá, virou o jogo. E aí o Zidane chama o Luxemburgo para conversar e fala, professor, nunca mais tire eu e o Ronaldo. Porque mesmo a gente não estando bem, o nosso nome põe medo no adversário. E era o que estava segurando o adversário. Na hora que o senhor tirou a mim e a ele, o time veio para frente. Então a gente tem que preocupar com o nosso futebol e não com o futebol deles. Eles têm que preocupar com a gente, né? A gente tem que preocupar com eles, não. Então assim, espero que para o ano que vem não venhamos a cometer os mesmos erros que a gente cometeu no início da temporada, porque temos totais condições e queremos ver a cada dia que passa o nosso Mengão lá em cima. E os rivais que morram de raiva aí. Nação, por enquanto é isso.
Se fui merecedor aí da sua inscrição, para quem não é inscrito, se inscreve aí no canal, ative o sininho das notificações, comentem, compartilhem e deixe o like de vocês. E aqueles que já são inscritos no canal, muito obrigado. Mas não deixe de comentar, compartilhar, estourar o like não. No mais, nação, um beijo no coração, saudações rubro-negras.